Olá, pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui para mais uma aula de gramática, uma aula de língua portuguesa, e vocês sejam bem-vindos a esse canal, a esse perfil do YouTube. E o tema de hoje é um tema interessante e muito oportuno. Nós vamos estudar sobre sufixos dentro da língua portuguesa. Nós estudamos em outras aulas os prefixos. Hoje nós vamos estudar os sufixos. Então vamos lá, pega o caderno, a caneta, vamos fazer as anotações e aprender um pouquinho mais desse mundo fascinante da língua portuguesa. Nós temos aqui a definição da gramática para sufixo. Ele, o sufixo, assim como o prefixo, ele é adicionado no final das palavras com o objetivo de formar palavras novas. Nós temos aqui o exemplo da palavra pedreiro. A palavra primitiva é a palavra pedra. Foi adicionado um sufixo, euro, e assim nós temos a palavra nova, pedreiro. Então, deu para perceber com esse exemplo como funciona a adição do sufixo a um radical para formar uma palavra nova? Então, anota esse exemplo e anota também essa definição da gramática para esse tema. Vamos continuando com os próximos exemplos. Aqui nós temos apenas alguns exemplos de sufixo. Existem muitos outros, aqui só são apenas alguns, os principais. Aí você aproveita e anota também para poder gravar esse tema tão importante. Aqui nós temos esses sufixos. Aceu. O que significa? Cada sufixo e cada prefixo tem um significado, tem um sentido. E justamente por ter sentido é que ele é adicionado ao radical e se forma uma palavra nova. Esse sufixo, ele tem o sentido de algo semelhante. E nós temos aqui o exemplo. Farináceo, sebáceo, galináceo, significa áceo, semelhante. O próximo sufixo da nossa aula, acho, que é adicionado no final, na parte final do radical, ok? Não esqueça disso. Prefixo é adicionado antes, sufixo é adicionado depois. Qual o significado desse sufixo? Ele significa diminuição, inferioridade, má qualidade. Exemplos: riacho, bolacha, popular, show. Todos com acho ou acha. E todos têm esse sentido de algo inferior, de diminuição também. Próximo, ásia, significa qualidade ou estado de algo. Qualidade ou estado de algo. Exemplos: audácia, perspicácia. Audácia é uma qualidade ou um estado e perspicácia também. Por isso o sufixo ácia no final dessas palavras, no final desse radical. O próximo, nós temos esse aqui, aco. Sufixo aco significa relação, relativo, origem, naturalidade de algo. E os exemplos quais são? Cardíaco, maníaco e austríaco. Todos com esse sufixo aco. E o sentido, aqui está o sentido desse sufixo. Tem a origem, tem a relação de, é natural de. E esse último da tabela, aço, que significa aumento, porção, quantidade. E os exemplos: estilhaço, fumaça, chumaço, vidraça, cansaço e inchaço. E aqui, nessa lista desses sufixos, e aqui o sentido, o significado deles. Então, anotou esses exemplos? Anotou esses sufixos? Pode ser que na sua prova de vestibular, de concurso, você precise responder alguma questão que aparece um desses sufixos. Por isso que é importante você aprender algum deles, você gravar algum deles. Também qual é a importância de aprender e estudar esse tema? É importante porque a gente amplia o nosso vocabulário quando nós conhecemos os prefixos e os sufixos da língua portuguesa. A gente conhece mais palavras, as palavras podem ser usadas no nosso dia a dia, podem ser usadas no nosso vocabulário, nos nossos textos, nos documentos que a gente precisa redigir, ou mesmo na nossa fala, no dia a dia, na nossa conversa, a gente precisa de um vocabulário mais amplo e mais formal em determinadas situações, e o estudo desses sufixos e prefixos pode nos auxiliar nesse sentido. Conhecendo esses termos, a gente pode, assim, ter também a possibilidade de entender melhor o significado das palavras.
Isso facilita também no significado, na compreensão do significado das palavras. E continuando, temos aqui mais esses sufixos, ado e ato, que significa muitas coisas, entre elas quantidade, ação, feito de dignidade ou função, próprio de, um tanto, similaridade, tem muitos sentidos e muitos exemplos também. Caçada, chegada, cordato, sensato, caminhada, noitada, risada. Todas essas palavras terminam ou assim, ou ado ou ato. Goiabada, professorado, e aqui o sentido, o significado desses sufixos formadores dessas palavras. Então anota também esses exemplos. E para terminar a nossa aula de hoje, temos esse último sufixo, o sufixo agem. Significado: conjunto, ato ou estado, ação, efeito da ação. Exemplos: criadagem, folhagem, bagagem, selvagem, decolagem, lavagem, aprendizagem. Muito bem, então estudamos hoje os sufixos. E você conseguiria me responder, sem olhar no caderno, sem olhar a definição, qual a função do sufixo? Por que ele é importante? Qual a função? Onde ele aparece no radical, antes ou depois? Então tenta aprender essas definições, tenta responder essas perguntas para que você possa gravar esse conhecimento e aplicá-lo no seu dia a dia. Aqui para terminar, um exercício. Nesse exercício, pergunta: a palavra formada pelo acréscimo de um sufixo é imprensa, descobrir, reforma, irracional ou rigidez? Qual delas é formada por um sufixo? É acrescido a ela um sufixo. Então, pensa um pouquinho, dá uma pausa e tenta responder esse exercício. Pronto, agora que você já pensou, já respondeu, a resposta desse exercício, a letra é rigidez, e o sufixo é es, que foi acrescentado a esse radical. Nas outras, não temos presença de sufixo. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Muito obrigada por estar aqui e até a próxima.